Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um Versão Cristã. Hoje nós vamos discutir um tema fundamental para a democracia brasileira. As eleições de 2022, análise de cenários e perspectivas. Para conversar conosco, nós estamos recebendo o professor Alex Fiuza de Mello, que tem escrito no seu blog pessoal, Zoom Politicon, artigos que estão realmente dando o que falar. E para debater conosco, sempre presente, Paulo Andrade, especialista em regulação, e o nosso querido Daniel Berg, também do Instituto Aviva. Boa noite. Mas antes de começar, como de praxe, eu gostaria de convidar você a ler um versículo bíblico que está lá no final do Evangelho de Mateus. E é chamado de a grande comissão. Antes de Jesus ascender os céus, ele chama os seus discípulos e diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, discipulando, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Alex, obrigado pela tua generosidade, obrigado por atender o nosso convite. Você que tem realmente feito debates muito interessantes através daquilo que você escreve e de ambiente que você participa de debate. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você, como cientista político, como analista daquilo que está acontecendo no Brasil hoje. Eu entendo que a eleição de 2022 talvez seja a mais importante da nossa nova república. E nós estamos vivendo um cenário de uma encruzilhada civilizatória, aonde o eleitor, aonde o cidadão, na hora de ir votar, certamente vai escolher rumos diferentes e antagônicos para a nossa nação. Como é que você, como analista, tem observado esse processo? As últimas eleições de 2018 já foram um divisor de águas, no seguinte sentido: o aumento de uma participação mais consciente da sociedade no processo político. As redes sociais contribuem para isso. Com todos os problemas que tem, de fake news, de uma série de polêmicas em torno dessa questão, porém, o nível da acessibilidade às redes sociais hoje é um fato marcante e inexorável. Né? Nós podemos hoje, isso para a democracia em tese é muito bom, porque a democracia justamente é a participação da sociedade. A informação se democratizou. Informação, tudo bem, é contraditória, mas isso faz parte do processo. E a sociedade, então, toma conhecimento das várias versões e narrativas e vai fazer a sua seleção, mas vai participar. O importante é que a sociedade se torne sujeito histórico do seu destino. Permanentemente participe da política. Redes sociais facilitam isso. E não apenas apareça só na hora de votar, de eleição em eleição, porque sempre foi isso que as elites fizeram. As elites sempre usaram a democracia, pelo menos em certos contextos culturais, no terceiro mundo isso é muito claro, na América Latina isso é muito claro, sempre usaram a democracia com o afastamento da participação popular e a partir do domínio das estruturas partidárias, que são aquelas que selecionam os candidatos apenas para chamar o povo para votar nos seus candidatos e referendar e legitimar aqueles que não vão trabalhar pelo próprio povo. Né? O povo é apenas um objeto de uso dessas elites. Não é? E isso pode estar mudando através das redes sociais. Então você vai ter, a partir de 2018, uma ruptura nesse sentido, e as próximas eleições, em função do clima político que foi criado. E eu diria aí podemos conversar em seguida, o que representa o governo Bolsonaro nesse contexto todo histórico, né? Mas você percebe hoje uma reação do sistema ou das elites que tradicionalmente sempre estiveram com a posse do poder, não é? No sentido de tentar uma retomada, né, do poder executivo que perderam recentemente. Uma questão. Você acha, então, portanto, que em 2018 houve uma quebra de hegemonia? Houve uma quebra de hegemonia, na minha opinião, não tenha dúvida. E que, de alguma forma, permanece. Né? Polariza, não é isso? Polariza, né? E você deixou de ter apenas um pensamento, vamos dizer assim, dominado
por determinados grupos apenas. Mas cabe uma outra pergunta nesse teu raciocínio. Se houve uma quebra de hegemonia, quem é que estava na hegemonia da política brasileira ou no comando da política brasileira? Bom, eu diria assim, o Brasil sempre foi dominado, o Brasil e muitos países da América Latina sempre foi dominado por uma oligarquia, né? No início dona das terras, que dominou a economia em vários ciclos do desenvolvimento brasileiro. Hoje em dia o capital financeiro, grandes empreiteiras, alguns industriais, associados muitas vezes a interesses estrangeiros, cada vez mais associados a interesses estrangeiros, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista societário e assim por diante. A vinda do Lula em 2022, né, que sinalizava a possibilidade de uma ruptura com isso, o que é que aconteceu na minha visão? 2022 não, no passado. 2002. Desculpa, obrigado pela correção. 2002, não é? É que a implementação do que se previa de um governo mais voltado para a ética na política, para uma maior socialização dos bens, atendimento do interesse popular, etc., etc., eu acho que aconteceu exatamente o contrário, não é? Essa nova esquerda se amalgamou aos interesses das velhas oligarquias e fizeram um pacto nesse sentido. E aqueles que têm a posse do grande poder financeiro, lhes interessa governos que façam essa pactuação, tenham apoio popular, mas viabilizam os seus interesses de uma forma mais monopolista, o que acontece na maioria dos governos que se dizem socialistas, mas no fundo são corruptos. Houve uma corrupção das esquerdas em função do poder, das vantagens que o poder traz. E o Bolsonaro foi uma ruptura um pouco disso. Ele pode entrar na onda? Pode, mas até agora parece que não entrou, na minha opinião. Senão ele não teria todo esse pessoal contra ele, não é? Então, está em jogo a democracia no Brasil em que sentido, não é? Porque certos princípios democráticos estão sendo contestados hoje por certas candidaturas. Há candidaturas que explicitamente defendem censura às redes sociais, não é? Há candidaturas que defendem revisão de fundamentos da democracia que são decisivos, não é? Propostas de governos totalitários. Quando você, como faz, por exemplo, o Lula explicitamente, aponta a China como um exemplo de uma governabilidade, não é? Para o mundo contemporâneo, a China é um governo totalitário, não é? Aqui não interessa se é de esquerda ou de direita, governos totalitários. Então, claro que na programação, não é, desses setores, que eu não diria só da esquerda, porque há oligarquias patrimonialistas associadas a todo esse movimento, não é? Isso é uma conjunção de interesses circunstanciais, não é? É claro que em troco disso está, né, uma ameaça aos fundamentos da democracia. E esse é um problema não só brasileiro, é um problema mundial. Vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer no mundo inteiro. Dentro dessas situações, a gente observa uma polarização que já vem desde 2018, bem definida, e ela permanece. E com a volta do Lula ao cenário, isso fica bem claro e esses grupos de interesse se dividem nesse contexto, ao que eu entendo da sua explanação. Nesse sentido, desde 2018 se fala das pesquisas. E continua o debate da confiabilidade das pesquisas. O senhor fala em alguns textos sobre a questão das pesquisas, explana um pouco. Como fica essa questão das pesquisas eleitorais e desses reflexos na opinião da população? As pesquisas, elas são facciosas, essas que estão sendo publicadas são facciosas, não representam a realidade, né? E elas são financiadas, muitas delas, exatamente por grandes banqueiros que estão interessados no retorno às condições que eles tinham no passado, porque no capitalismo de compadrio, né, dos acertos entre governos e grandes capitalistas, é muito mais interessante para o lucro, né? Dou um exemplo. A autonomia do Banco Central é um golpe fatal nos grandes bancos,
que controlava a política financeira e monetária do país. Né? As pequenas agências de financiamento agora disputam no mercado com os grandes bancos. Financiamento do pequeno produtor, do pequeno comerciante, etc, etc. As fintechs da vida, assim por diante. Só para quem está nos assistindo, só para ter uma informação, Alex, que é importante nisso, Paulo Guedes, quando virou ministro da Economia, ele fez algo que muitos diziam que era impossível, que era baixar sistematicamente a taxa básica de juros da economia. Sim, subiu agora a função da inflação. Subiu agora em função da economia. Mesmo agora a 11%, é inferior ao que era a média histórica recente. E está baixando impostos também, né? Está baixando impostos e assim por diante. E o pessoal fala, só para complementar a informação, daqui tu estás dizendo, que eu acho que é importante para quem está nos assistindo entender, se fala muito do Bolsa Família. Na época dos governos do PT, hoje Auxílio Brasil, o governo Bolsonaro, inclusive, ampliou o programa de ação social, mas o maior programa de transferência de renda do mundo não era o Bolsa Família, que tinha um orçamento anual em torno de 30 milhões de reais. Era o Bolsa Banqueiro, onde o orçamento anual transferia para as instituições financeiras, como juros da dívida pública, então não sei se você sabe, algo superior a 300 bilhões de reais todos os anos. Sim, exatamente. Então, para responder a sua pergunta, então, realmente essas pesquisas elas não são palpáveis, verdadeiras, não é? Elas são encomendadas, não é? No sentido de fazer um sugestionamento de voto junto à população, como fizeram em 2018. Temos o exemplo de 2018. Não é? Para mim é claro, como observador, e aqui não estou defendendo o candidato Jair Bolsonaro, nada, mas é claro que o Bolsonaro tem muito mais adesão do que as pesquisas revelam. Muito mais adesão. Houve um crescimento do Nordeste ao ponto do Centrão, que basicamente é um partido de base nordestina, ter que fazer acordo com o presidente. Fizeram isso para não dar um tiro no pé, porque se não fizesse essa adesão, perderiam o voto nos seus rincões lá, nos seus tradicionais currais de votação, porque a população nordestina crescentemente virou Bolsonaro, em função exatamente das obras que estão sendo concluídas ali, em andamento. O Auxílio Brasil vai também ajudar isso aí. É um jogo político, tá certo? Mas as pesquisas não refletem isso. Mas em relação às pesquisas, as pesquisas dão um indicativo de que, independente de quem está na frente, que provavelmente essa eleição vai polarizar entre Bolsonaro e Lula, e muito dificilmente, a não ser que aconteça algo extraordinário, não previsto, aquilo que a gente chama na ciência de um choque exógeno, a terceira via não vai se consolidar politicamente. Como é que você vê isso? Esses grupos mais oligárquicos da economia no Brasil tentaram apostar num candidato alternativo ao Lula. Pela rejeição do Lula. Até pela rejeição do Lula. E não decolou. Não decolou, até agora não decolou. Em política tudo é possível, mas acho muito difícil decolar no atual contexto que nós estamos e pela polarização que já está criada. Restou o Lula para esses grupos. Né? Esses grupos não se reconhecem no Bolsonaro, se reconhecem no Lula, porque no passado já lidaram com o Lula, né? Já estiveram junto com o Lula. Então não deu certo a terceira via, como não deu certo, né, em 2018 a alternativa ao PT, que era na verdade o PSDB, novamente. Né? Foi um fracasso, o Alckmin foi um fracasso, mas muitos apostaram na possibilidade do Alckmin e não deu certo. Muitos queriam a terceira via aqui, também não deu certo. Restou o Lula. Então, no final, vão apoiar o Lula. Mas eu digo assim, a candidatura do Lula também, na minha opinião, e eu vou surpreender muita gente, não está garantida, na minha opinião. Concordo. O Daniel Berg vai fazer uma pergunta, mas eu vou fazer um comentário. Eu posso explorar isso depois, porque eu acho que não está garantido. O Daniel vai fazer uma pergunta, eu quero fazer um comentário, que você mencionou algo que eu acho que é fundamental, quer dizer, a alternativa ao Lula na última eleição apresentada foi o Alckmin. E hoje o Alckmin se consolida como um possível vice do Lula, o que na verdade nos leva a crer que talvez o Alckmin não fosse uma alternativa ao Lula, e entra muito numa discussão do famoso teatro das tesouras, né? Alternativa para os grupos que estão no poder há muito tempo. Né? Para os grupos que estão no poder. Porque para esses grupos é secundário se é Lula, Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, Bolsonaro, José ou João. Desde que o status quo se mantenha. Desde que o status quo se mantenha.
Uma substituição conveniente. Bolsonaro não é um candidato confiável desse grupo, porque ele não faz o jogo, pelo menos até agora, todos os indícios demonstram que ele não faz o jogo desse grupo. Então ele é incômodo para esse grupo. Ele não é, entre aspas, confiável. Não é? O Lula não era confiável, mas a condição da eleição do Lula foi fazer uma pactuação com esse grupo. Ele se elegeu em 2012 e tem que fazer, tanto que representantes desse grupo estiveram no governo Lula, no Ministério do Lula, da Economia, no Banco Central e assim por diante, que eram representantes desse grupo maior, mais poderoso. Né? E se não fizesse isso, seria derrubado também. Porque esse grupo também influencia o Congresso Nacional, não é? E assim por diante. Então esse é um jogo muito pesado, muito, do ponto de vista ético, a gente poderia dizer sórdido, mas me criticaria como um cientista político, uma posição moral, assim por diante. Tudo bem, mas é um jogo pesado. Né? E se tentou novamente uma alternativa ao PT agora, que parece não está dando certo. Vai restar o Lula. Eu não sei só se o Lula vai se restar no processo eleitoral, por razões que a gente pode discutir se quiserem depois. Muito bem, eu quero, nesse momento, convidar você a permanecer na televisão. Vamos dar um rápido intervalo, são apenas 2 minutos. No final do nosso intervalo, nós vamos voltar, e aí o Daniel Berg vai fazer a sua pergunta, e nós vamos continuar esse debate fundamental com o professor Alex Fiuza de Mello. Hoje nós estamos falando sobre os cenários nas eleições de 2022. Tendências e cenários. Voltamos já já. A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão do Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus. Muito
Muito bem, nós voltamos com o nosso segundo bloco do programa Versão Cristã e hoje nós estamos recebendo o professor Alex Fiuza de Mello, ex-reitor da Universidade Federal do Pará, também autor do Zoompoliticon. Na verdade é um blog bastante importante hoje na conjuntura, você inclusive pode acessar o blog, você está vendo o nosso canal aí na televisão, o link lá, o professor Alex Fiuza de Mello tem colocado com uma certa frequência artigos de opinião sobre o cenário político brasileiro. E voltamos agora para falar um pouco justamente sobre a questão dar continuidade a esse debate sobre as eleições de 2022 e o Daniel Berg vai fazer a sua pergunta. Sim. Professor Alex, desde 2002, né, com a subida do Lula, 2 mandatos, depois Dilma, e a gente verificou um processo de aparelhamento de instituições, de um fortalecimento muito grande de um grupo dominante no país. A gente lembra que nunca os bancos tiveram tanto lucro quanto no governo Lula. E aí nós tivemos depois a Lava Jato e Lula sai. E agora Lula retorna, sendo o processo que a gente conhece como Lava Lula, né? O Lava Lula, agora o Lula vem, não inocentado, mas solto pelo STF, para disputar a presidência do país. Quem é o Lula? Como é que o senhor vê o Lula nesse contexto dessa eleição atual? As pessoas e os candidatos políticos carregam o peso da sua história. O Lula de 2002, era o Lula que carregava uma esperança de uma eleição pela primeira vez na história do Brasil de um representante das classes populares chegar ao poder e, a partir do poder fazer uma transformação social no Brasil. O resultado disso não foi bem aquilo que foi apregoado na origem. O Lula de 2018 é um Lula que carrega todo o espólio daquilo que foi revelado a partir dos seus governos, inclusive pela Lava Jato. E não pode se descolar disso aí, porque isso foi acrescentado na sua biografia, o que não tinha em 2002. Então a figura de Lula carrega todo esse peso, desse espólio da corrupção, do uso da instrumentalização dos aparelhos de Estado para beneficiamento privado, o patrimonialismo. O PT deu sequência àquilo que questionava e criticava na origem, a perpetuação do patrimonialismo, que é o grande problema cultural, político de toda a América Latina. Então ele carrega isso. E ele representa também posições extremamente perigosas do ponto de vista da democracia, porque ele abertamente tem declarado em seus discursos que é favorável a um governo centralizado, a censura às redes sociais, à imprensa. Controle da imprensa é isso, é censura. Patrulhamento religioso. Né? Patrulhamento religioso, reforma das forças militares. Que reforma em função de quê? Do seu controle partidário, como fez a Venezuela, como fez Cuba e assim por diante. Quer dizer, tudo isso é Quer salvar a Petrobras de novo, né? Interferência política nas estatais e assim por diante. Quer dizer, questões extremamente complicadas, graves, do ponto de vista das conquistas democráticas, que se somam ao espólio que ele carrega. Então eu acho que o Lula, na minha opinião, ele não pode se livrar dessa imagem que está sendo por ele próprio reforçada com esses posicionamentos que ele tem tomado publicamente, e que vai representar um retorno ao passado, de todo esse grupo, de todas essas oligarquias, que utilizaram inclusive do seu governo para ter as suas vantagens, a sua lucratividade, como jamais tiveram na história. O senhor acha que 20 anos depois e R$1 trilhão a menos, o Lula vai realmente disputar a eleição? Volta aquele ponto que ficou em suspenso que eu respondo. Eu acho que mais próximas eleições, passada essa fase toda de sugestionamento eleitoral através de pesquisas facciosas contratadas para colocar a imagem do Lula para cima, para ver se isso cola. Se isso não colar
E o Lula ou perceber que as pesquisas reais, que são feitas de bastidores e não reveladas ao público, apontarem indicadores negativos para ele em termos de liderança, né? Ou, se houver de fato uma ação de reforço e de melhor controle nas urnas eletrônicas, na programação das urnas eletrônicas, né? E uma maior segurança que o TSE não está dando, esse é um outro tema que a gente pode conversar, não é? Então, se houver uma maior segurança e controle das urnas eletrônicas, do processo de escrutínio, se conseguir isso aí, porque no momento até agora eu acho que isso é complicado, né? Muitos apostam nisso, muitos apostam na fraude eleitoral. Se houvesse reforço e os indicadores eleitorais forem desvantajosos ao Lula, eu acho que ele mesmo aborta a sua candidatura. Por quê? Porque eu acho que o Lula, ele sofre de uma egolatria que não é só dele, de tantos políticos assim por diante, que ele jamais se submeteria à única coisa que ele rechaça como foge, como se fosse do diabo. É perder uma eleição nas urnas, não para as elites, mas para o povo. Que no passado, quando interessava, era chamado de soberano, e hoje é taxado de gado. Não por acaso. Lula não vai se submeter a uma derrota eleitoral. E, professor, essa é uma opinião. Inclusive já estão dizendo que está doente. Neste mesmo As razões podem ser, as justificativas podem ser as mais várias possíveis, mas ele não vai entrar no pleito para perder. Ele sai fora, na minha opinião. E nesse mesmo contexto, passado esses 4 anos, o Bolsonaro, nesse processo histórico recente e contrapondo a Lula, como o senhor analisa também? Pois é, o Bolsonaro, na minha opinião, ele é fruto das circunstâncias. Bolsonaro jamais seria presidente da República se não tivesse candidatado em 2018. Bolsonaro é um outlier. No auge do impacto da Lava Jato, do crescimento do antipetismo no Brasil por conta da Lava Jato, né? Ele que se colocou lá com um discurso radical em contrário, diferentemente dos outros opositores. E ele expressou um sentimento popular de momento. E fez a ruptura exatamente, foi um candidato que não estava previsto, que era menosprezado, desqualificado por todos os analistas políticos, por todos os políticos, por todos os intelectuais naquele momento. Inviável, um sonho absurdo, não vai morrer, vai se desfazer e tal. Foi exatamente o contrário. Por quê? Porque não se aperceberam do sentimento popular. Neste momento permanece essa questão. Há um sentimento popular contra todos aqueles que representam, vamos dizer assim, esse status quo, não é? A grande mídia que manipula a opinião pública, a Globo é uma expressão dessa grande mídia, os políticos tradicionais, não é? Os partidos de esquerda que a população percebe que manipulam, que não representam de fato os interesses das classes trabalhadoras, não é? Isso é apenas uma manipulação, não é apenas uma teatralização. Que não tem pauta de nação, pauta de país. Exatamente. Então, o povo está cansado desse tipo de política. O povo não é de esquerda ou de direita. O povo quer resultados concretos que melhorem a sua vida, não é? E o Bolsonaro, nesse período todo, ao invés, essa é uma opinião minha, de desfazer a sua popularidade por um mau governo, o Bolsonaro teve que enfrentar forças antagônicas terríveis contra o seu governo, seja da grande mídia, partidos de oposição dentro do Congresso Nacional, imprensa internacional que foi alimentada por todo esse pessoal aí, e não obstante isso, afirmou no governo dele com obras importantes, com decisões econômicas que tiveram impacto, estão tendo impacto na sociedade. Teve que enfrentar uma pandemia positivo, também. A pandemia contra ele também, ele saiu bem, o governo Bolsonaro saiu bem da pandemia.
né? Tudo que se plantou, genocida, não sei o quê, tudo é narrativa. O povo percebe isso. Sim. Os nossos políticos não têm a sensibilidade e a inserção para perceber o sentimento popular, inclusive os grupos de esquerda. E por isso perdem as eleições como perderam para o Bolsonaro. Professor, o senhor acha que eles ficaram tão dentro da sua própria bolha, dentro do seu mundinho, que perderam completamente a ligação com o povo? Exatamente. É mais ou menos por aí. Esse é um problema de quem chega no poder. Um O distanciamento. poder ele isola, porque você passa a criar toda uma casta no entorno em que você perde, vamos dizer assim, você perde a sensibilidade, você perde o contato com um barômetro que mostra para onde os ventos estão soprando de fato. Você acha que você passa a ser o que você fizer, o que você disser, o que você vai ser seguido, vai ser com a cobertura da grande imprensa também, que é alimentada e paga para fazer isso, você está com o domínio total da consciência popular, e não está. Alex, O Bolsonaro era um político, era um parlamentar do que chamava do baixo clero, não tinha nenhuma projeção nacional até então. Então é fruto das circunstâncias. Não teve um projeto aprovado? Fruto das circunstâncias. E pode vir a ser reeleito de novo pela manutenção dessas circunstâncias, que se apresentam mais ou menos. Não foi esquecido o passado, da Lava Jato está presente ainda na mentalidade popular, talvez menos das novas gerações, mas que não representam a maioria da sociedade brasileira, né? Classe média, novas gerações, assim por diante, da classe média sobretudo, universitária, assim por diante, que por outras razões meramente ideológicas se colocam contra, né? Mas a imagem daquilo que está sendo construído e os posicionamentos que pode desagradar, mas são coerentes do atual presidente, né, atrai para ele grande apoio popular. Isso é inegável. bom, muito bem. Pegando um pouco esse gancho desse debate, para quem está assistindo na televisão, eu sou cidadão, então eu por muitas vezes tive a sensação que estavam tentando me manipular. Ao assistir um telejornal, ao ver uma informação, acho que todo cidadão vê isso. As nossas instituições, boa parte delas está aparelhada politicamente, ideologicamente. A grande imprensa é um exemplo disso. As universidades estão aparelhadas politicamente. Isso é inegável, isso é um fato inegável. Não existe neutralidade, ou pluralidade. Existe uma ditadura do pensamento único que hoje dialoga com o status quo presente. Quer dizer, a própria a vanguarda do que deveria ser a academia, hoje se torna apenas uma mera defensora do status quo, do subdesenvolvimento, do patrimonialismo. A pergunta que eu quero te fazer é porque muito tem se falado sobre, de um lado, os riscos da eleição, no sentido de você ter uma fraude no processo eleitoral. E eu fiquei assustado recentemente com a troca de presidência do Supremo Tribunal Federal, e é uma opinião minha, porque eu assistia à solenidade, e a fala do presidente que saiu e a fala do presidente que entrou, para mim, foram assustadoras, porque se antes havia minimamente um pudor em se tentar mostrar uma neutralidade ou uma imparcialidade, não há mais. Há claramente um posicionamento, há claramente um enfrentamento, há claramente uma politização daqueles que deveriam estar acima disso. E não estão. Viraram servos, até mesmo porque muitos foram indicados politicamente, do atual status quo político brasileiro. E muitos têm falado, inclusive, da possibilidade de uma ruptura institucional da democracia brasileira. Aliás, como cientista político, você sabe que a democracia brasileira sempre foi frágil. Como é que você vê isso hoje, nesse contexto? São várias perguntas em uma, né? São vários. Bom, primeiro eu gostaria de fazer o seguinte realce. As instituições, e podemos tomar sobretudo aquelas da comunicação em particular, sempre foram instrumentalizadas por interesses econômicos, sempre. Muito antes do PT, sempre a história do mundo é essa, né? O dinheiro sempre comprou as instituições. As lideranças estiveram sempre na cabeça das pessoas. Isso como média, claro. Isso não é uma questão absoluta.
A novidade não é essa. As esquerdas entenderam isso também, né? A Globo nunca ganhou tanto dinheiro como nos governos do PT, como os bancos também nunca lucraram tanto como no governo do PT. Isso são dados concretos, mas que podem ser contabilizados, não é uma invenção da minha cabeça aqui. Então essa não é a novidade. Qual é a grande novidade que revela uma crise da cultura, eu diria global, e no Brasil não é uma exceção? Isso sempre aconteceu, essa instrumentalização das instituições. O problema é que o mundo está passando por uma grande crise ética, em que os interesses econômicos, né, que manipulam as ideologias, né, perpetraram de tal maneira que até minimamente, né, os compromissos éticos que os profissionais foram formados a ter no passado, e não obstante a sua formação política ou a sua tendência política ou a sua adesão ideológica, né, perderam o sentido para eles. Ou seja, uma coisa é você ser um jornalista de esquerda, tá? Agora, até recentemente, um bom jornalista de esquerda, ele poderia até dar uma interpretação favorável ao seu posicionamento, mas jamais deixaria de se reportar a fatos e a ser honesto na reportagem dos fatos. Não tinha compromisso com a mentira. Hoje não existe mais isso. A ética profissional acabou. Isso é público, né? Morreu, isso é público, em todos os setores, não é? Médicos hoje são a favor ou contra, não é, o tratamento da pandemia, não por critérios técnicos, científicos, mas posicionamentos políticos. Então nós estamos vivendo, o mundo está vivendo uma noite da cultura, que é uma crise ética profunda. Isso tem a ver com religião, hein? É um desafio a religiões. Por que está ocorrendo isso no mundo inteiro? Então, eu acho que esse é um grande problema. E, portanto, as instituições todas foram perpassadas por esse problema. Inclusive a justiça, que é exatamente a negação da razão de ser da instituição. Uma injustiça que faz injustiça. Sempre houve injustiça na justiça. Mas ela ser estruturada para fazer injustiça, para fazer militância, para fazer partidarismo, para fazer o juiz virar político, ativista judicial e assim por diante, é a negação da própria instituição. Numa universidade, o intelectual abrir mão, não é, de uma observação isenta dos fenômenos, dos fatos, fazer a análise que deve, por mais que tenha uma posição política, em troca meramente da propaganda da sua ideologia, é a negação da própria universidade. A universidade não é um espaço de pensamento único, é um espaço da pluralidade, da contradição. A ciência sempre avançou pela contradição dos argumentos. Negar isso é o fim da universidade, como é o fim da justiça, é o fim da imprensa, por um problema de crise ética na formação das pessoas. Então, isso que está acontecendo. Então, é claro que há risco de fraude, porque as instituições hoje são fraudulentas. Os que estão na cabeça das instituições não respeitam eticamente a função para a qual estão ali para exercer aquele papel. Então, essa é uma questão seríssima. Isso mata a democracia na raiz como mata a república. O mundo está em crise, a sociedade está em crise, o Brasil está em crise nesse sentido. As instituições estão sendo instrumentalizadas e não cumprindo a função para a qual elas foram criadas e são consagradas constitucional e legalmente. Na época que eu era reitor, eu dizia, a universidade é para quê? É para formar bons médicos para salvar a vida, formar bons engenheiros para fazer que as construções não caiam, formar bons arquitetos para dar funcionalidade e beleza às obras estruturantes da engenharia, assim por diante, né? Formar bons
antropólogos que sejam capazes de interpretar bem, né, toda a variedade dos fenômenos sociais que acontecem nos vários grupos de diversidade cultural e assim por diante. Não é para fazer fake news, não é para usar o conhecimento em função de interesses meramente corporativos, né? Então, é claro que há risco, há profundos riscos. Tudo bem, Alex, nós chegamos ao final do nosso segundo bloco. Você está vendo que o programa está extremamente interessante. São apenas 2 minutos. Nós voltamos já com o professor Alex Fiuza de Mello numa análise sobre o cenário das eleições de 2022 e as perspectivas para a democracia brasileira. A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão do Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus. Muito bem, nós voltamos com o nosso terceiro e último bloco do programa Versão Cristã. E antes de voltar com o professor Alex Fiuza de Mello, como de praxe, nós sempre fazemos sugestões de leitura. Você que nos assiste, hoje nós temos como sugestão de leitura um livro fantástico do Dairon Miller, Discipulando Nações. Esse livro fala um pouco sobre o processo de transformação cultural e o papel do cristão na sociedade. Isso remete, portanto, à grande comissão, e de fazer discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que Jesus nos ensinou. Bom, Alex, eu quero voltar contigo uma pergunta direta. 2022, eleição, nós falamos nos 2 primeiros blocos sobre a questão muito do poder executivo, da disputa presidencial, mas essa vai ser uma eleição também para o poder legislativo. E nós sabemos que no processo republicano brasileiro,
ninguém governa sozinho, é preciso ter governabilidade. E o que nós estamos vendo é um poder legislativo, cito Congresso Nacional, que tem dado muito trabalho para você obter a governabilidade em função, inclusive, da cultura eleitoral. Como é que você observa a importância dessa eleição, não somente para o Executivo, mas para quem está nos assistindo, que vai votar para senador, que vai votar para deputado federal? Qual é a importância desse voto no contexto democrático contemporâneo? Apenas para provocar, eu diria assim, que a Constituição de 1988, que aqui está em plena vigência, ela tornou a presidência da República refém do Congresso Nacional. Então, fala-se em presidencialismo no Brasil, mas o poder do presidente hoje é tão diminuto, a dependência dele da aprovação ou não do Congresso Nacional para a maioria das matérias que são estruturantes é tamanha, que digamos que nós vivemos um regime presidencialista extremamente frágil. Extremamente frágil. Ao mesmo tempo que nós não somos um parlamentarismo, porque se o Congresso, na verdade, fosse o governo, ao mesmo tempo, como é no parlamentarismo, tudo bem. É um regime que vige em várias partes do mundo. Mas o Brasil ficou no meio, é um regime meio assim, ornitorrínico, ficou no meio da evolução, não é nem presidencialismo, nem parlamentarismo, e chamam agora de semipresidencialismo, mas semipresidencialismo não é regime em lugar nenhum. Então isso cria o quê? Impasses institucionais. Impasses. Ou o presidente faz o jogo do Congresso, ou o Congresso faz o jogo da presidência. Como é que se consegue isso? Com pessoas aéticas, como a maioria dos parlamentares, que estão interessados só nos seus interesses dos seus grupos e assim por diante, isso só funciona com dinheiro e com vantagem. O mensalão é o maior exemplo disso, de como funciona o Congresso Nacional, que é um escândalo. Mas os mensalões sempre existiram de uma forma ou de outra em outras épocas também. Foi apenas exacerbado e foi sistematizado no último governo PT. E hoje um grande problema que o presidente tem e outros terão é porque, de fato, não existe, ou pelo menos não veio à tona, eu acho que se existisse já teria vindo, inclusive, esse tipo de arranjo, que é escandaloso. Portanto, a qualidade do Congresso, de quem é colocado no Congresso, é decisivo para o país. Porque você pode brecar uma série de pautas que são importantes para o Brasil. Até hoje não saiu reforma tributária, que é fundamental. Por quê? Lobbies dentro do Congresso. Ou, como fez o Rodrigo Maia quando era presidente da Câmara, trabalhou para barrar todos os projetos que vinham do governo. Porque o governo não fazia as negociações que ele estava interessado em fazer para exercer o seu poder. Então o Congresso tem um grande poder sobre o presidente da República. Então eleger bons parlamentares é decisivo para o país. Seja em nível federal, seja em nível estadual, seja em nível municipal. Ou seja, para quem está nos assistindo, quer dizer, não basta prestar atenção na eleição do presidente. Não. É preciso, para essa eleição, é preciso, inclusive, você escolher bem os deputados, senadores. Aliás, o povo brasileiro, ao se informar e se inteirar de como é a política no país, ele tem que se conscientizar cada vez mais, tem que entender de uma vez por todas isso. As eleições não se esgotam só nos cargos majoritários, muito pelo contrário. É fundamental escolher bons parlamentares, bons congressistas. E, professor, essa era inclusive a minha pergunta da agora. Qual deve ser a postura do eleitor? Isso que o senhor está trazendo para a gente é muitíssimo importante. E a gente vê em eleições passadas que, por exemplo, se a gente for perguntar para alguém quem foi que você votou para deputado estadual, ou para deputado federal, ou para senador, a pessoa nem lembra. Ela não dá a devida importância para isso. Sendo que essa pessoa que ele está colocando ali no Congresso, ela está possivelmente decidindo o futuro dela e dos filhos dela. Sim. Eu acho que o que é mais importante para o eleitor é não se ver só como eleitor. Se ver como um cidadão que tem que ter participação política permanente, tem que se sentir sujeito e dono do processo, entre aspas, com toda a sociedade brasileira, saber que o político tem que ser um representante seu, e o político tem que se saber que é
tem um mandato legado pelo povo, né? E que ser eleitor é apenas um momento do processo, mas não pode ser reduzido a eleitor. Tem que ser resgatado como cidadão completo, não apenas um eleitor, né? Depois, se informar cada vez mais, usar das redes sociais para se informar, revistas, quem puder ler, porque nem todo mundo tem tempo, a gente entende isso. Se informar cada vez mais, né? E ser cada vez mais... Tomar cuidado com a fonte de informação com a também, fonte né? de informação também, tomar cuidado com a fonte de informação. Buscar aqueles analistas, aqueles jornalistas, aquele que tem mais credibilidade, que são sérios. Eu vou dar uma dica para quem está nos assistindo. Zon Politicon, clique lá, acesse, tem artigos muito interessantes do professor Alex Fiuza de Mello. Você, inclusive, que é estudante universitário, o professor Alex Fiuza de Mello faz debates muito interessantes no campo da ciência política, no campo da análise do processo político eleitoral brasileiro. Isso não estava combinado, eu vejo a cabeça dele agora. Mas tem que ser conscientizado, né? Para poder cada vez mais ter uma participação ativa no processo político como um todo, inclusive também no momento da eleição. Ei, Alex, tem uma questão que remonta ao segundo bloco, que é a crise ética. E o cristão, ele tem um compromisso com a ética. Como é que essa participação desse eleitor cristão, ele pode se posicionar, e os brancos, nulos e os indecisos, como a gente trata isso? Porque eu vejo, às vezes, muito cristão nisso. Se não tem ninguém para escolher, vou de branco, nulo, indeciso. Ou se abstém, né, do processo eleitoral. Se abstém. E a abstenção e o risco dela para a democracia. Esse é um problema, muitas vezes, aí vou entrar na questão da religião, eu não sou nenhum especialista nessa área e tal. Eu acho que todo ser humano, e portanto aquele que pratica uma religião, que está só preocupado com a sua consciência pessoal, né, é um falso cidadão e é um falso religioso. Porque ninguém vai ao céu, para usar um jargão, né, das religiões em geral, ninguém vai ao céu porque está com a consciência tranquila. Você se salva pelas obras e não pela consciência. Então você dizer, bom, eu não gosto nem do Bolsonaro nem do Lula, então eu vou votar nulo por uma questão de consciência. Só que quando você se nega a colocar o seu papel ali, você está delegando a quem coloca a decida por você, pelo seu filho e pelas suas gerações que vão vir. Você se nega a ser um cidadão ativo. Mas os candidatos não são no meu gosto. Paciência. Né? Candidate-se, né? Eu não votei no Bolsonaro pelo Bolsonaro. Foi a única alternativa que teve para eu não ter que ratificar um partido que tinha sido revelado pela Lava Jato como uma organização criminosa. Então, dos males, o menor. Então, foi no menor. A política coloca sempre com a gente circunstâncias como essa. Nunca é o ideal. Não é? Dos males, o menor. O menor. Eu vou agir com a consciência. Eu já votei no Lula e deixei de votar. Eu já votei em outros candidatos que hoje deixei de votar porque depois, pelo histórico, eu vi que não era bem aquilo que anunciava. Nós estamos sempre sujeitos a ter que escolher. Agora, não escolher por uma questão de consciência, eu acho que é uma posição omissa e é uma falsa consciência. Muito bem, eu acho que com isso nós chegamos ao final do nosso programa com chave de ouro. Você que nos assiste, e nós fazemos parte, Alex, de uma tradição reformada, de igrejas que vieram da reforma protestante. Nós entendemos claramente que a salvação vem pela fé, fé mediante Jesus Cristo. Mas o próprio apóstolo Paulo dizia, a fé sem obras é morta. Portanto, a fé se materializa em obras. E que obras? Em atitudes. Obras de transformação social. Nós somos eclésia. A palavra eclésia, quando Jesus utiliza a palavra eclésia, ela vem do grego. E a palavra eclésia, ela era uma palavra grega que nominava aqueles que eram
partícipes das assembleias públicas que decidiam os rumos das res públicas. E quando Jesus chama os seus e diz: vocês são a minha eclésia, vocês são a minha igreja, vocês, portanto, têm responsabilidade em transformar essa sociedade, em decidir os rumos dessa sociedade. O verdadeiro cristão não se omite da política. O verdadeiro cristão participa ativamente do processo político. Aqueles que são chamados e vocacionados se candidatam. Aqueles que não são, apoiam. É sempre possível você encontrar pessoas honestas, probas e íntegras no processo eleitoral. Eu não compactuo, Alex, daquela tese que todo candidato é bandido, oportunista ou ladrão. Existem pessoas que estão bem intencionadas, estão precisando apenas do seu apoio. Não deixe de votar, não deixe de participar do processo político, não deixe de apoiar, não se abstenha, como a Paula falou. Não troque seu voto. Não vendo o seu voto, não vendo o seu voto, escolha, pesquise, verifique a história do candidato. O Brasil precisa de você. Por tudo que nós discutimos hoje, nesse programa, você já percebeu que o Brasil vive uma encruzilhada civilizatória. E pegando uma palavra que o professor Alex Fiuza disse, nós precisamos deixar de sermos meros espectadores do que está acontecendo, espectadores dessa tragédia, muitas vezes, que se tornou a res pública no Brasil, com corrupção, com patrimonialismo, com personalismo, com culto, muitas vezes, a pessoas e partidos. E nós precisamos nos tornar agentes, sujeitos da construção de uma nova trajetória como sociedade. Que Deus te abençoe. Esse foi o nosso programa Versão Cristã de hoje, na qual nós discutimos a participação nas eleições de 2022, cenários e perspectivas. Este programa é um oferecimento